todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Viva, Vítor. Bom dia a todos. Bom dia, Vítor. Viva. E o José António Silva. Viva, então. Olá, tudo bem? Olá, viva, viva. Ora, hoje decidimos dedicar um bocado a nossa conversa ao tópico do Reinforcement Learning, ou aprendizagem por reforço. Um tema que tem surgido em algumas das nossas conversas passadas como parte das aplicações que muitas vezes, quando discutimos, usamos como exemplos, mas que nunca aprofundamos uma conversa efetivamente sobre este tema, assim mesmo a fundo, e a realidade é que tem sido utilizado em grande parte dos modelos da AI que temos visto até nas nossas notícias, não é? Tem uma coisa bastante presente. Apesar de ser uma abordagem muito na base de métodos matemáticos, basicamente clássicos e antigos, isto tem uma vantagem relativamente, uma abordagem, no fundo, relativamente recente no mundo da inteligência artificial, principalmente no que toca às aplicações práticas, e tem tido grande sucesso, não é? Vamos então nos debruçar hoje sobre o que é esta framework de construção de modelos inteligentes e a resolução de problemas, quais as suas vantagens em relação aos restantes métodos ou frameworks disponíveis e mais tradicionais, e quais as suas desvantagens, se calhar também vai fazer parte da nossa conversa. E vamos falar sobre um bocado que já temos vindo a discutir, aplicações práticas, no fundo, deste tipo de framework. Este é um episódio muito interessante, que estou muito curioso de ver, a nossa conversa nos leva, e se calhar vou dar já assim um pontapé de saída para falarmos um bocadinho do que é isto de aprendizagem por reforço, ou reinforcement learning, que é no fundo uma framework que tem assim um conceito. Eu vou se calhar fazer aqui uma descrição breve e já passo a palavra aqui ao Vítor e ao Zé Top para também começarmos a aprofundar um bocadinho os conceitos que estão aqui por trás, mas pronto, é um conceito de termos um agente, não é? Que tem uma percepção, um estado em relação ao seu ambiente e uma representação desse ambiente, que toma ações sobre esse ambiente e depois mede o impacto dessas ações na forma de uma recompensa, não é? Pode ser positiva e depois também, alguns algoritmos também permitem reforço negativo, isto é, em vez de ser nulo, em vez de poder mesmo ser uma penalização em vez de uma recompensa. Com um novo estado, esse novo estado passou a ser o presente, ele toma mais uma ação sobre esse mundo, decide o que é que vai fazer a seguir, e depois essa ação teve uma consequência positiva ou negativa, que muda o estado desse ambiente para um novo estado, ao qual ele agora decide, ok, tu estavas no estado T-1, ou no estado T, agora este é o estado T+1, em T+1 a tua recompensa é esta e este é o teu novo, este é o novo presente. E ele agora, com base nisso, vai fazer mais uma decisão e mais uma decisão e mais uma decisão. O modelo, do ponto de vista de descrição, na minha opinião, bastante simples, bastante elegante. Gosto bastante da forma como temos aqui. Os grandes desafios, na minha opinião, e vou passar aqui se calhar a palavra ao Vítor também para ouvir como é que ele acha das componentes e podemos aprofundar um bocadinho mais no funcionamento deste modelo, mas um grande desafio está em dois sítios, na minha opinião, na fórmula dessa recompensa, não é? Como é que nós calculamos a recompensa, como é que nós avaliamos a consequência de uma ação e depois na representação do ambiente, não é? O agente em si é a coisa mais fácil de pôr ali, se calhar, para chegar aqui a alguma conclusão. Vítor, passo-te a palavra a ti. O que é que tu achas do Reinforcement Learning? Vamos aprofundar, então, continuar a aprofundar aqui, se calhar, esta framework. Bom, eu acho o Reinforcement Learning um modelo muito interessante, tal como tu disseste. No fundo, sobretudo, acho interessante porque tem um bocadinho... está até ligado a uma coisa que nós podemos dizer comumente, não é? Que é
vamos aprendendo com aquilo que vamos fazendo, não é? Portanto, temos até uma expressão para isso, não é? Que é aprende-se com a experiência, não é? Grosso modo. Bom, aqui no Reinforcement Learning, basicamente, a rede neuronal, porque é disso que estamos a falar, de redes neuronais, vai, de alguma forma, tendo alguma performance e, conforme o sucesso que tem, então essa rede vai alterar os seus pesos. Portanto, isto, no fundo, em termos matemáticos, corresponde ao modelo da cadeia das cadeias de Markov. É preciso também dizer que existe reinforcement learning positivo e também existe o reinforcement learning negativo, em que a recompensa tem a ver com condições negativas, no fundo. Em termos de algoritmos, regra geral, tal como eu estava a dizer, temos os algoritmos das cadeias de Markov e o chamado algoritmos kill learning, não é? Portanto, no respeito às cadeias de Markov, tipicamente a dificuldade é definir como é que se dá a recompensa e, portanto, isto significa, como tu estavas a dizer, portanto, estamos a assumir que há os vários estados e cada vez que se atinge um determinado estado, o estado é avaliado e é decidido se é dado uma recompensa e essa recompensa é dada segundo uma política. E essa política é que no fundo, faz ou dificulta a configuração do algoritmo, que é, no fundo, perceber quando é que se dá essa recompensa e qual é o tipo dessa recompensa. Em comparação com os algoritmos, digamos, que o Learning Inspired é um pouco diferente, porque, na verdade, a recompensa do Q-Learning não é dada em relação ao próprio Estado, mas em relação às transições. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver várias hipóteses que seguem um determinado Estado, a decisão vai ser tomada em função daquela que é mais promissora, em função ao objetivo que eu pretendo. E, portanto, isto significa que, na verdade, que eu avalio, ao contrário do reinforcement da cadeia de Markov, em que, como estamos aqui a falar, portanto, temos um Estado e é atribuída uma recompensa para esse Estado. Essa recompensa, quer dizer, pode ser zero, não é? Temos que ter uma recompensa, não há recompensa nenhuma, não é? E é com base nisso que é feita uma determinada ação. Na parte do Q-Learning já é diferente. Portanto, vai-se avaliar os diferentes estados seguintes e para cada um dos estados seguintes é calculada uma recompensa e portanto, o agente depois, porque estamos a falar sempre de tomada de decisão, não é? vai escolher entre os diferentes entre os estados seguintes. Portanto, a recompensa, como é que é dizer, vem da sua ação e não do Estado em si mesmo. Finalmente, talvez para iniciar aqui a conversa, só para chamar a atenção, apesar destes algoritmos serem antigos, dizer que também existem neste momento já, acho que posso dizer assim, uma boa quantidade de redes neuronais de deep learning que podem ser consideradas de redes neuronais de reinforcement learning. E talvez isto para abrir aqui. Espera aí, não ia dizer mais uma coisa, talvez que vai dar a pena dizer. Já agora, só para explicar aqui uma diferença, porque às vezes as pessoas confundem as redes de reinforcement learning com as redes recorrentes. Porque também por causa do R, não sei. É um bocadinho diferente, ok? Porque enquanto as redes de reinforcement learning têm esta ideia da recompensa, não é? Que é, como eu estava a dizer, que é feita em relação ao Estado, a uma apreciação de um Estado presente, cada vez Markov, ou futuro. Nas redes de recorrentes é diferente.
Nas redes correntes, o output da rede alimenta a própria rede. Portanto, é como é que é sequência cíclica, não é? E não há uma recompensa. E não há não há uma um recompensa. conceito de recompensa, não é? Não há a ideia da recompensa, há a ideia de um Estado interno que toma a decisão, que é chamada a gate, não é? Nas redes recorrentes, não é? Portanto, isso, em particular nas long short term memory, que é as LSTMs, não é? E naquela que já falámos aqui disso, e das GRUs, mas pronto, só para explicar que são redes realmente diferentes, são famílias de redes diferentes. Sim, há um conceito temporal que se calhar pode gerar essa confusão, não é? Porque o Estado tem pelo menos dois momentos no tempo, o Estado presente e o Estado futuro, o Estado passado e o Estado presente, depende de onde é que nos sentamos no T, se é T mais 1 ou se é T menos 1 e T, mas sim, é só isso, um LSTM tem vários momentos e vai guardando memória no fundo desse momento. Mas essa cá está, é uma rede. Essas são recorrentes, não é? Portanto, exatamente. A família, atualmente, normalmente usa-se a GRU porque ela é mais complexa em termos do próprio algoritmo, portanto a GRU simplifica e não perde performance. Bem, enfim, é uma opinião, mas não estamos a falar de outro tipo de rede e muitas vezes portanto, há sempre uma certa confusão entre as duas. Bom ponto levantado e boa clarificação, Vítor. Zé Tó, passando para ti, o que é que tu achas deste tipo de algoritmos, até mesmo aprofundando, se calhar, aqui um bocadinho mais estes conceitos? Aprofundando, não, eu tenho que puxar isto para cima, senão vocês aqui um bocado estão a falar aqui, estão a ditar fórmulas. Vamos lá falar de coisas concretas, ou pelo menos exemplos de como isto afeta na sociedade, né? E nós tivemos um exemplo muito forte quando a DeepMind apareceu com, portanto, um grupo inglês, uma startup, apareceu a mostrar como é que conseguiam ensinar um computador a jogar um jogo clássico, um arcade. Era um daqueles de derrubar paredes, né? Não sei como é que ele chama. Era o Bricks. Foi o Bricks. Exatamente. E na altura que isso foi espetacular porque começou-se a ver este efeito de... Portanto, o prémio ali era o score e basicamente com muito poucas regras se deu o início a um processo iterativo de aprendizagem até que a máquina conseguiu começar a dominar o jogo a um ponto em que já fazia jogadas que os humanos normalmente não usavam. Portanto, a máquina, brute force ou não, mas com algoritmos muito interessantes, foi aprendendo e foi conseguindo dominar o jogo, tornando-se um player perfeitamente normal. E, portanto, isto deu um boost gigantesco na altura em termos de visibilidade. Foi muito... também o facto da Google ter comprado aquilo sem eles venderem um único produto e pelo valor que foi, chamou a atenção de muita gente e portanto, mais tarde depois houve outro caso também muito mediatizado, que foi a vitória no Alpha, no Go, o AlphaGo. Portanto, quando eles ganharam no jogo do Go, exatamente, quando ganharam no jogo a um humano, portanto, supostamente um jogo mais difícil que xadrez e que muito complexo. Não foi qualquer humano, foi o campeão mundial de Go na própria Coreia. Não é? Nós crescemos a ouvir estas notícias sobre os algoritmos a ganhar xadrez aos humanos e aquilo era uma coisa quase que ia havendo 10 em 10 anos, havia progressos e neste caso foi uma coisa extremamente rápida. Eu acho que para todos nós há aqui qualquer coisa que mudou, não é? A velocidade com que esta competição, não é? Estamos aqui a falar de, se calhar, de X em X anos faz um torneio muito mediático para mostrar a um computador da IBM, não sei o quê, a tentar ganhar um jogador de xadrez campeão do mundo, não sei o quê. Depois o humano ainda consegue fazer ali umas disputas. Mas este caso do Go, isto foi extremamente rápido. Foi um processo que... foi uma velocidade que nos assusta, não é? Nós outro dia estamos aqui a falar sobre o RoboCup e o futebol, e eles têm uma visão de que em 2050 vão conseguir fazer um jogo entre humanos e robôs e ter ali uma disputa equiparável. A este tipo de velocidades de evolução, isto pode estar a evoluir a um determinado ritmo e de repente uma coisa destas pode mudar completamente a forma de evolução de uma tecnologia e portanto podemos ficar surpreendidos
quando percebermos que uma máquina destas consegue rapidamente fazer coisas que nós nem sequer tínhamos pensado, porque nós estamos muito limitados àquilo que são também as nossas características dos humanos, não é? Um exemplo disso é a questão de pilotar um caça de guerra. Nós vemos todos estes processos sobre o treino de pilotos e os pilotos aguentam um determinado tipo de Gs. E isso faz com que todo o processo de condução, de desenvolvimento da máquina, dos controles de o que é possível fazer com um avião, um caça, estão limitados àquilo que é o piloto não adormecer, né? E isto, numa máquina que pode aprender manobras com processos deste género, reinforcement learning, imaginem agora um piloto de software que começa a aprender a fazer manobras de guerra, de combate, num ambiente simulado, até um dia em que lhe dão uma máquina para ele gerir, em que a máquina não tem problemas nenhum em fazer curvas com muitos mais Gs do que aquilo que um humano conseguia fazer. Portanto, agora estão a imaginar o que é um piloto no ar a tentar combater com uma outra máquina que pode fazer curvas e ângulos completamente ridículos, não é? Sim, mas tu tocaste aqui num ponto que eu acho que é bastante crucial, que é mudamos efetivamente a percepção do que era possível, e mudamos a percepção do que era possível com a inteligência artificial porque fomos lateralmente para uma coisa que não estava no radar. O reinforcement learning há 15 anos atrás já existia. As séries de Markov já fazem parte da matemática há décadas. Nada disto é novo. Simplesmente não tínhamos nunca conseguido aplicá-lo numa escala real. E depois também, para os nossos ouvintes possam não saber porque é que o Go era assim tão difícil. Converso do xadrez, e estavas até a trazer esse ponto muito bem. Nós estávamos a ver a evolução do xadrez como uma evolução natural, e é o fenómeno da lâmpada e da vela, não é? Nós podíamos fazer velas cada vez maiores, mais eficientes, que duravam mais tempo, mas a tecnologia para inventar a lâmpada não vinha de evoluir a vela, era impossível. É impossível evoluir uma vela para uma lâmpada, mas para nós é derivada, aconteceu, não é? Nós substituímos uma tecnologia pela outra. Mas não foi a pensar da mesma forma, foi a inventar uma coisa ao lado. O xadrez estava a sofrer exatamente desse problema. Os algoritmos tradicionais da inteligência artificial, dos métodos de árvore de decisões alfabeta e tudo mais, pronto, todos esses algoritmos estavam a ser mais performance dentro de um mundo determinístico que, by the way, era tão fechado e tão possível que hoje em dia a computação não tem nada a ver com o Deep Blue, e quer dizer, hoje em dia esses algoritmos tornam a experiência ainda mais fácil de resolver. Não é um desafio. O Go era um desafio. O número de tabuleiros de Go, para quem possa não conhecer o jogo, nós pomos uma peça no tabuleiro, dentro de uma matriz, se a memória não me falha, uma grelha 10x10 ou 8x8. Há vários tabuleiros agora. Há Go mais pequenino e Go maior, já não me lembro se de competição é 10x10, 8x8 ou até maior. Mas é uma grelha enorme, em que todas as intersecções dessa grelha são uma jogada. E sempre que as peças são comidas, abrem tabuleiro para continuar a haver jogo. Por isso, o número possível só na terceira etapa, só por meter 3 peças, já tem imensos tabuleiros possíveis, quase tantos como no xadrez. Por isso, imaginar um jogo que tem centenas de jogadas, ao contrário do xadrez, que o número de jogadas possíveis vai encurtando porque o número de peças vai reduzindo. Aquilo não, continuamos muito aberto. Por isso é impossível. Os métodos tradicionais para o xadrez não conseguiam nunca resolver o problema do Go. E foi preciso uma empresa pensar completamente fora da caixa, pegar num tipo de algoritmo que não estava a ser aplicado, e como tu disseste bem, se calhar começar em problemas simples e depois ir para problemas complexos. O problema do BRICS é um problema muito simples. Ele só tem que mover para a esquerda e para a direita. Não há mais ações. O ambiente também é limitado, é fácil de definir. Os jogos de tabuleiro têm muito isso, mas eles depois foram para um jogo de tabuleiro que, apesar das regras serem bastante simples de definir e o estado atual e o estado seguinte ser muito fáceis de determinar, o método de avaliação do mundo é complexo, muito complexo, e este algoritmo conseguiu descobrir, tal como tu estavas a dizer, um caminho
de uma forma completamente fora da caixa. Eu acho isso genial. Pronto, e aqui, só para também pormos aqui alguns nomes nas coisas, o que estamos aqui a falar já não é de um reinforcement learning tradicional, era como o Vitor estava a dizer, são estas redes neuronais profundas, nomeadamente Deep Q-Networks, como estávamos há bocado a falar, ou então até as Deep Deterministic Policy Gradients que conseguimos depois fazer, que é a mesma coisa que nós fazemos com gradient descents nas redes neuronais normais, mas aqui com as policies, com as políticas de avaliação de rewards que estão a ser aplicadas ao mundo. E se fizermos isso, é incrível o que nós conseguimos fazer. Eu acho que, na minha opinião, não é por acaso que a DeepMind foi vendida pelo valor que foi, porque é provavelmente das empresas que mais avançou research nesta área e publicou imensos papers com isso. Então, uma empresa parece uma academia, na minha opinião, do ponto de vista do número de papers que está a publicar, é equiparável, mas ok, focado só nesta área, praticamente, e que estão a fazer groundbreaking work, na minha opinião, mesmo a partir pedras gigantes, na direção de tornar estes algoritmos mais mainstream, mais fáceis de ser utilizados, massificados, que é o alfa deles, no fundo, não é? Que é o alfa qualquer coisa, o AlphaGo é mas o alfa qualquer coisa que vai fazer isto tudo. Eu acho isso brilhante e groundbreaking mesmo, completamente novo para abrir possibilidades para muitas outras coisas. Não sei, eu cortei-te um bocado a palavra para construir um bocado em cima do que estavas a dizer, mas força. Alguns exemplos deste género, né? Há coisas que nós até agora podíamos fazer e ter humanos no loop e estar a fazer anotações e estar a fazer supervisão, etc. Este tipo de algoritmos é espetacular para trabalhar em ambientes virtuais, para estar a fazer muitas iterações. Sei lá, para desenvolver carros que fazem condução autónoma e que vão dominando o ambiente e descobrindo novas formas, se calhar, por exemplo, resolver o problema das rotundas em Portugal, pá, os carros não conseguem fazer as rotundas, mas problemas deste género são situações novas que vão sendo apresentadas aos carros e que em ambientes virtuais podem ser rapidamente construídas para criar essas situações e podemos chegar ao ponto de começar a treinar estes algoritmos para coisas que nós no mundo real nem sequer nem temos. Por exemplo, não temos exemplos de atropelar crianças ou não devíamos ter. Acho eu que não temos testes físicos para o que é que acontece quando uma pessoa mais pequena ou uma pessoa numa bicicleta, ou uma bicicleta que vai em cima do carro da frente, pendurada, como é que estes algoritmos interpretam todas essas classes e como é que eles conseguem tomar a melhor decisão possível. E estes processos iterativos podem ser acelerados em ambientes virtuais muito rápido. Fazer grandes iterações com muito hardware podem revolucionar a forma sei lá, até de conduzir, não é? Podemos chegar a um ponto em que podemos ter um dia os carros a dizer-nos, olha, que se calhar nós devíamos era começar a pensar na condução desta forma, que era mais eficiente para toda a gente, tirar os humanos da rua. Se calhar nós aqui conseguimos arranjar uma maneira de comutação de pacotes em que os carros encaixam melhor uns nos outros e passam os cruzamentos com muita facilidade. E seria uma revolução, não é? E passávamos a ter uma fluidez de tráfego completamente diferente, porque passávamos a ter também uma capacidade de reação e de otimização maior. E há muitos processos nas organizações e no mundo real, matemática, etc., em que este tipo de algoritmos podem ajudar a procurar essas soluções. Portanto, eu tenho boas expectativas que estas coisas podem ajudar a resolver problemas difíceis e que podem também tirar um bocado de esforço manual, de labeling, de estar a fazer anotações que muitas vezes é preciso para determinado tipo de algoritmos. Eu já vou passar a palavra ao Vítor, mas vou dizer que eu vejo neste momento maior vantagem não na remoção. Assim, os ambientes virtuais, sim, sem dúvida, para treino destes algoritmos são fixos porque consegues criar as situações. Acelerar o tempo, não é? Exatamente. E de vez em quando até, se
criar mesmo situações que tu não queres que aconteçam, mas queres treinar, queres criar aqui esses estados e queres ensinar ao algoritmo várias formas dessas. Foi o que fizeram já agora com o Go, não é? Quer dizer, ele jogava Go em ambientes virtuais, conseguia repetir mais jogadas do que qualquer humano e conseguia aprender dessas jogadas todas. Mas o que eu também acho que é fantástico nos algoritmos é resolve um dos problemas de uma forma tão elegante que nós temos na inteligência artificial, que é nós muitas vezes não queremos a máquina sozinha a fazer decisões, nós queremos métodos de apoio à decisão do humano, onde o humano também faz parte. Estávamos a falar da condução autónoma ainda agora. E é fantástico, porque quer dizer que ele consegue ter um reforço, um algoritmo de reforço muito simples. Eu decidi virar aqui para a esquerda e mandar-te contra uma parede, e o humano decidiu muito bruscamente e rapidamente corrigir essa rota. Exatamente. É o shadow driving, não é? Shadow driving. Isso é reforço, pode estar constantemente a ter reforço também do humano. Exatamente, o humano fez uma decisão e eu não era o que eu estava a aprender, não era o que eu estava a decidir, por isso eu agora aprendi a ser o reforço positivo ou negativo, que não é esse o caminho. E resolve-me o problema do labeling da data, porque o humano vai estar lá sempre. Eu estou-lhe a dar uma missão, um bocado como nós fazemos, não é a mesma coisa, mas com os captchas, não é? Os captchas, o spam também. O spam é um bom exemplo, portanto, tu no teu e-mail tu podes dar dicas constantemente sobre se aquilo é verdadeiramente spam ou não. Exatamente. Ou é e o humano phishing. vai estar lá sempre, porque não existe vantagem nenhuma em mandar e-mail para uma caixa e fazer filtros de spam para uma caixa que não tenha um humano a ler. Só interessa fazer isso para poupar o humano, e o humano já vai estar lá a parte do processo, por isso pode fazer parte também do labeling. E este reforço é contínuo. Por acaso é uma coisa que não falamos, se calhar não sei se o Vitor vai querer pegar nesse ponto, que são algoritmos que não requerem treino. Eles nascem já treinados e vão aprender com o tempo. Podemos pré-treinar um bocado estes algoritmos, mas é uma vantagem muito interessante. Não precisamos de grandes datasets para começar, ao contrário dos métodos tradicionais, que de vez em quando precisam de muitos, mas mesmo muitos dados para conseguir sequer ter alguma coisa minimamente feita. Não sei, Vítor, se queres pegar nesse ponto ou não? Força. Não, e ainda voltar um bocadinho atrás para falar de... Portanto, esta ideia das redes neuronais de reinforcement learning está sempre muito ligada aos jogos, não é? E como tu estavas a dizer, a questão do Go, a rede of DeepMind, no fundo é Deep Q Learning, acaba por se tornar um grande sucesso, porque acaba, no fundo, por conseguir ganhar o campeão mundial e por muito do jogo de Go. Bom, mas cá está. Esta ideia da recompensa realmente está muito associada aos jogos, até ao próprio xadrez, não é? Por exemplo, o xadrez também podemos, se tivermos uma heurística para avaliar cada tabuleiro, também podemos tomar decisões com base na recompensa. Aliás, já a velha alfabeta, não é? Que vem dos tempos do von Neumann, do Morgenstern, também já era uma questão de recompensa. Bom, mas, digamos, isto é, se quisermos, a aplicação do reinforcement learning aos jogos. Mas nós também podemos pensar nisto de outra forma. Por exemplo, o reinforcement learning pode ser utilizado para resolver até problemas, para criar novos algoritmos, no que é chamado as ideias da programação dinâmica, não é? O que foi introduzido pelo Bellman, não é? Portanto, a ideia de que eu, a partir de uma determinada solução, que consigo portanto, tenho um determinado programa, como tu estás a dizer, que já existe, e eu consigo otimizá-lo a partir do programa inicial até chegar a um problema, até chegar a um algoritmo otimizado. Portanto, esta ideia da programação dinâmica, no fundo, pode ser perfeitamente implementada utilizando algoritmos de reinforcement learning. Bom, eu queria aqui dizer que o reinforcement learning é algo de muito promissor, sobretudo quando se está a fazer otimização.
porque, seja a otimização de uma decisão, seja, e exemplo disto da parte da aplicação aos jogos, seja a aplicação de um programa, no caso disto que eu estava aqui a dizer sobre a programação dinâmica, em que o que se está a fazer é a otimização no fundo, de algoritmos, não é? Seja para a otimização até de soluções que existam. E isto, de alguma forma, também coloca as redes neuronais, e nós sabemos que normalmente as redes neuronais não são conhecidas pela área de otimização, não é? Normalmente uma rede neuronal o que faz a otimização é a aproximação funcional, mas a verdade é que nós também podemos usar redes neuronais para fazer a otimização. E eu acho que este tipo de redes são um bom exemplo de como eu posso usar uma rede neuronal para a otimização, e em particular, como eu estava aqui a falar da otimização combinatória, também para a parte da otimização combinatória. E portanto, são de facto redes muito interessantes. Eu acho que, tanto quanto o meu conhecimento com exceção da DeepMind, não vejo assim muita gente a utilizar este tipo de redes. Acho que voltaram a estar outra vez na berra com o trabalho, com esta parte do Go. Mas não é assim um tipo de redes que eu possa dizer, não, isto realmente é o tipo de rede que está a ser utilizada aqui de forma intensiva por todas as pessoas, não é? Só para também aqui discordar um bocadinho, mas dá-te alguns exemplos. Motores de pesquisa já têm tendência para utilizar redes de reforço já há algum tempo, e depois motores de recomendações, como os melhores algoritmos, até os que têm mais sucesso acho que era a Netflix que estava a utilizar, não sei se era a Amazon também, também tinha alguns papers publicados com redes de aprendizagem por reforço, Q-learning, pronto, Sim, mas isso, quality gradient, pronto, várias Marco, variantes. O que eu estou a dizer é que há muitas redes neuronais, portanto, no fundo, o mundo é muito grande e todas claro, são utilizadas. Eu estou a dizer que não é, se tu fores comparar uma GAN ou uma CNN com ok, mas são massificadas como essas. Okay. Enfim, tem o tipo de utilização deste tipo de redes, a meu ver, não é? Posso estar enganado, é mais específico, não é? Portanto, eu estava aqui a dar um exemplo até das questões da programação dinâmica, e como um exemplo precisamente de nicho, não é? Sim. Mas pronto, é uma opinião. Percebo o teu ponto. Deixa-me dar aqui um exemplo de uma startup. Há aqui um senhor chamado Alex Kendall, que em Inglaterra decidiu demonstrar quão potente isto é, e basicamente o que ele fez foi, ele publicou um exemplo em que ele, com alguns sensores e hardware relativamente acessível, ele tentou ensinar um carro a conduzir. Isto para mostrar a capacidade de evolução deste tipo de redes. E basicamente o que ele fez foi o carro equipado com estes sensores, foi lá para um countryside, para os arredores, lá para uma rua mais básica no meio dos campos, e começou a conduzir. E portanto, cada vez que ele corrigia o volante, era o reforço que o algoritmo precisava para saber o que é que tinha que fazer. Começou do zero. Ao fim de 20 minutos, o carro já conduzia nas ruas. Portanto, 20 minutos para pôr um carro a conduzir parece-me um tempo muito curto comparado com os métodos mais tradicionais que nos fizeram chegar aqui, né? Todo isso, a evolução com a DARPA, com os concursos de condução autónoma, etc. Portanto, isto aqui é extraordinário e não é por acaso que há quem chame isto uma espécie de Autonomous Vehicles 2.0. Portanto, é toda uma geração de empresas que pegaram nesta nova oportunidade e começaram a evoluir muito rápido, com estas técnicas de aprendizagem, com muita simulação. Portanto, há aqui empresas que estão a fazer todo o treino em ambiente virtual, em que, lá está, podem acelerar o tempo, podem trabalhar com muito mais cenários e muito mais rápido. Portanto, em vez de terem carros reais na rua a conduzir, fazem muito trabalho dentro dos simuladores. Não é por acaso também que a Tesla
outro dia falava sobre o Dojo, não é? Uma capacidade computacional gigantesca. Já agora, este Alex Kendall, ele evoluiu isto muito rápido, a startup dele está a crescer, já está a conduzir em várias cidades da Inglaterra com carros reais, portanto isto já está a fazer, está numa evolução grande, já recebeu uma série de investimento, a própria Microsoft também está a ajudá-lo com a parte de computação no Azure, e portanto, para ter mais computação para fazer o processamento. Portanto, este caminho está a evoluir muito rápido e temos empresas de outra geração, não é? O caso da Waymo, da Tesla, etc., que estão a gastar balúrdios, não é? Para chegar, para evoluir os seus sistemas. Claro que também já devem estar a incorporar estas ideias, não é? Mas o que é certo é que isto provocou também aqui uma nova oportunidade nesta área da condução autónoma, não é? E são estas lições que nós temos de tomar, não é? Temos que olhar para estas oportunidades e perceber para que tipo de problemas é que se aplica este tipo de técnicas. E este conhecimento, e aquilo que também estamos aqui a partilhar hoje, é um bocado para nos ajudar a determinar no mundo real depois como é que devemos escolher ou seguir determinados caminhos ou inspiração para resolver os problemas que nos aparecem no dia a dia. Nós tendemos, como engenheiros, a ver num novo brinquedo todos os lados positivos e no brinquedo antigo todos os lados negativos. É uma coisa muito acho que de feito de classe, no fundo, não é? Temos medo que seja uma coisa. Eu acho que temos medo que seja uma coisa completamente disruptiva. E há sempre esse risco, não é? Por não olhar para aquela nova tendência, também podemos estar a ignorar uma coisa que nos pode tornar completamente obsoletos. Isso é a voz da consciência. Eu estava mais pela voz do positivo, que é o novo brinquedo é sempre melhor, por isso é que nós andamos de vez em quando, mudamos a linguagem de programação. Toda a gente programou nisto, mas agora não. Esta nova linguagem aqui é melhor. Vamos a ver no final do dia, aquilo acaba por trazer também as suas dores, que ninguém viu, ou melhor, decidimos não olhar tanto. Nós aqui estamos a falar muito dos lados positivos e do quando disruptivo está a ser esta nova abordagem na inteligência artificial, e é verdade. E nos casos onde funciona muito bem, na minha opinião pessoal. Então, estamos a falar em casos, no fundo, em que temos um humano atrás no caso que estavas a descrever. Eu não precisei de um dataset, uma vantagem. 20 minutos só de uma pessoa, outra vantagem. Não precisei de 50 pessoas, ele aprendeu. É transferível o conhecimento que ele adquiriu ali. É extremamente resistente ao bias, não é? Porque, pronto, ele aprendeu naquela rua, mas depois, se lhe deres de outra rua e de um momento para o outro, que ele nunca viu uma rotunda, não é? E corrigires, ele agora já aprendeu logo naquele momento. Ele nunca viu uma rotunda na vida, mas o dia que vir, não vai ser como aos outros, que vai decidir fazer da rotunda uma reta e pronto. Ou então decide desistir. Isso não vai acontecer, porque o próprio algoritmo é resistente. Tem aqui vários pontos interessantes. Nós dizemos, isto resolve todos os problemas que os métodos tradicionais têm. Mas depois, na realidade, há problemas complexos, por exemplo, muito complexos, e não foi por acaso que o Go, e o Go, na realidade, só tem uma jogada possível, é pôr uma peça num dado sítio. O número de ações possíveis é extremamente limitado num dado momento. Um carro não tem muitas ações possíveis. Acelera, trava, vira para a esquerda, vira para a direita. Quanto é que vira? Não tem muito mais ações possíveis. O universo é relativamente simples de descrever para o algoritmo poder fazer as suas próprias decisões. Se nós começamos a ter um ambiente demasiado complexo, ou se começarmos a ter demasiadas ações, os algoritmos começam a falhar redondamente por causa da maldição da dimensão, não é? Dos dados. Não, ao contrário de uma rede neuronal tradicional, como o Vítor estava há bocado a dizer, e bem, que resolve problemas com dimensões absurdas mesmo. E é capaz de, nem sequer se preocupa muito com data cleaning e feature engineering para andarmos a tirar fora alguma dessas features que são lixo. Claro que ajuda sempre, pelo menos, termos alguma consciência do que é que estamos a dar ao algoritmo, mas na realidade ele é relativamente imune, uma rede neuronal tradicional é relativamente imune ao problema da dimensão do dataset. Aqui já não, aqui o problema da dimensão vai começar a despertar muito a forma. E não só, como é que eu avalio o mundo que
tem demasiadas dimensões. De um momento para o outro, compensa tanto. O número de ações equiparáveis começa a ser imenso. Ou então tem um método, uma heurística de avaliação do mundo, uma policy muito complexa de implementar e que, by the way, se ficar demasiado complexa, está cheio de problemas, está cheio de lacunas e vai começar a fazer decisões parvas que estão perfeitamente dentro da policy, mas que eu não pensei nelas. Por isso, é aqui um binómio complexo. Eu acho que temos muitos problemas onde, isto é um lado de engenheiro, outra vez, se calhar, há muitos problemas onde isto é fantástico e que os algoritmos tradicionais são muito maus, mas depois há muitos outros onde pronto, isto vai falhar ainda, pelo menos por enquanto, ainda vai falhar redondamente e os métodos tradicionais vão continuar a ser muito mais eficazes na sua aplicação e resolução. Eu ia só acrescentar, Marco, só para dizer que, por exemplo, a DeepMind defendeu, ou penso, que o caminho para a inteligência artificial, para ter realmente sistemas muito inteligentes, seria precisamente o caminho do Reinforcement Learning. Certo. Okay. Isto é uma perspectiva. Não, as redes de Reinforcement Learning são aquelas que têm mais potencial de se construir realmente inteligência. O que é interessante, dá aqui uma perspectiva. E eu até quase percebo porque é que eles dizem ou disseram este tipo de coisas. Porque aqui a perspectiva do Reinforcement Learning é uma perspectiva evolucionista. No fundo, a própria rede, eu quando estava. A própria rede evolui, vai se adaptando à realidade, desde que a política de escolha, não é? De escolha, portanto, do Estado seguinte e portanto, da atribuição da recompensa seja boa. E que seja válida, continue válida, não é? E continue válida. E depois, se ela for boa, pois exato. Ela não evolui. Vai evoluindo, não é? E no fundo, ao ir evoluindo, vai aperfeiçoando-se, não é? Resta saber se mais inteligência é igual a otimização, simplesmente, ou não. E provavelmente, direi eu, otimização é inteligência numa tarefa, mas não nos dá uma grande vislumbre sobre o que é inteligência, não é? Portanto, se calhar o Reinforcement Learning é de facto a estratégia certa para eu ter uma rede neuronal a jogar Go fantasticamente, ou a jogar xadrez fantasticamente, vai aprendendo com todos os jogos, mas, bom, se calhar isso é ao nível da tarefa. Uhum. Enfim, mas percebo, eu consigo entender. Se eu tiver um Reinforcement Learning global e tiver uma experiência de vida do agente, estamos aqui a falar da gente de software à moda antiga, digamos assim. Portanto, eu estou aqui na dúvida se devemos usar o termo agente ou não, se isto faz sentido para os nossos ouvintes. Mas, enfim, agente, software dos anos 80. Pronto. Bom, se tivermos uma experiência de vida para esse agente e ele tiver realmente um deep learning algoritmo para ir ajustando, será que ele vai ficar muito inteligente? Bom, é uma interessante discussão, até quase filosófica, não é? Exatamente. Sim, aqui trazemos um físico também para discutir, não é? A equação do universo e de tudo e mais alguma coisa, não é? Se conseguisses ter essa e Reinforcement Learning aplicada a todas essas variáveis, se calhar conseguias aprender tudo e mais alguma coisa e realmente descrevias o mundo e entendias o mundo. Mas acho que ainda estamos um bocadinho longe disso. Mas tu disseste um ponto interessante que é a componente também, como isto são redes neuronais profundas, também bebem de algumas das vantagens que a DeepMind neste momento está a tentar aplicar ou tentar provar que são verdadeiras, que é Transfer Learning, que é se eu aprender a jogar Go, pronto, o Go, ninguém muda as regras do Go, por isso ele vai continuar eficaz a jogar Go. A policy é válida, não é? A política que foi posta para aquele mundo, a não ser que eles mudem as regras do jogo, vai continuar válida. O problema é que, de vez em quando, as regras do jogo mudam, não é? Jogar Go não é a mesma coisa que jogar outro jogo de tabuleiro qualquer e não é a mesma coisa que conduzir um carro. Será que é possível as aprendizagens do AlphaGo serem transferidas para outro problema e ter uma eficácia semelhante ou até melhor? Pronto, é isso que eu acho que eles estão a tentar provar com o Alpha, não é? O Alpha é tudo. Vão tentar tirar do Go e aplicar noutros problemas. Já tem tido algum sucesso em problemas semelhantes. E se
calhar é um passo na direção dessa inteligência global, vamos dizer assim, ou mais Inteligência avançada. artificial forte, não é? Em vez da Sim, fraca, que temos exatamente, sim. agora. Estaríamos agora Pois, no termo de inteligência artificial forte, sim. é preciso ver que estas redes neuronais, deep learning, precisam de muitos dados, de grandes quantidades de dados. E o que significa que para treiná-las precisamos também de muito poder computacional, ou se quisermos, muita energia e, portanto, muita poluição. Mas no caso do reinforcement learning, há que adicionar que é preciso também tempo. Porque esta ideia da aprendizagem ao longo do tempo, bom, cá está, tem lá a palavra tempo. E que significa que eu preciso de tempo para ir treinar estas redes. Para lhes dar, cá está. Tem uma ideia de evolução, mas ela evolui ao longo do tempo. Sim, sim. É porque estávamos a falar de ambientes simulados e de vez em quando o tempo também pode ser uma variável que para nós é linear, mas para uma máquina pode ser multidimensional, não é? Quer fazer paralela. Eu consigo estar a ver 10 instâncias de 10 coisas a ser computadas em paralelo. No fundo, um minuto pode equivaler a 100, por cada minuto posso ter 100 instâncias simuladas e na realidade o tempo é relativo também, nestes mundos de treino artificiais, vamos dizer assim. Se for Simulado. no mundo real, é os graus de paralelismo que consegui pôr, é o número de humanos que eu consegui pôr à frente de um volante ao mesmo tempo, vezes isso, vezes o número de instâncias, mas o tempo passa a ser mais linear. No simulado já não é tanto. Certo, Marco, mas o que eu queria aqui dizer é que estas redes, no fundo, vão aprendendo com interações, não é? Sim, certo. Okay. E, portanto, estas interações obrigam ao tempo. Se eu tiver X interações, no fundo, tenho. E já agora, queria também acrescentar que estamos a falar um bocado de fazer a avaliação de um determinado estado, ou no caso do Q-Learning de vários estados possíveis, não é? Uhum. E conforme a complexidade dessa avaliação, ou seja, quanto maior for o número como é que é de explicar, de características que eu utilizar para avaliar o estado, mais complexo se torna o algoritmo, não é? Exatamente. Porque se eu tiver a avaliar isto como... se eu tiver a avaliar um estado segundo 10 variáveis, não é a mesma coisa que ter 100. Exatamente. E é preciso criar um estado. Nestes algoritmos que eu estava a dizer, é o encadeamento de estados até uma determinada profundidade. E aí começa a ter todos os problemas de complexidade, não é? Que tinha nos algoritmos, e que tenho nos algoritmos, digamos, de pesquisa e de otimização convencionais. Eu há bocado estava a falar do Minimax e da Podalfabeta, não é? Portanto, exatamente o mesmo problema, não é? Eu acho que aqui até é pior. Aqui é um bocado mais sensível, ainda é mais grave. Exatamente, portanto, é preciso ver que dito assim, a aprendizagem por reforço, se eu tiver com uma avaliação muito sofisticada, é pesada do ponto de vista computacional. Imenso, não é? Imenso. E quando estou a falar de computacional, estou a falar não só da complexidade de tempo, como da complexidade de espaço, de memória, não é? Porque se eu começar a ter se eu começar a ter aqui uma divisão de estados, em termos da minha decisão, de otimizar a minha decisão, vou ter que os guardar. Exatamente. E transferi-los também. E depois também temos entre o avaliador do ambiente e o decisor, tens que andar a fazer muitos sensores, muitos mais dados a ser capturados em tempo real, que aumenta-te a arquitetura do teu sistema de decisão em bastante a sua complexidade. E é verdade, eu acho que é uma das grandes limitações que ainda é preciso, se calhar, mais uma vez, isto é um algoritmo recente, não é? Com base em matemática e princípios muito antigos. Mas a sua aplicação, como tudo em engenharia, quando começa, nunca nada começou pequeno e lean e eficiente, não é? Começa sempre grande e bulky e complexo. E depois, com o tempo, outra vez, vai sendo feito, vai sendo afinado e acho
Acho que esta máquina precisa de muita iteração, estas máquinas ainda, esta framework, ainda precisa de muita iteração para chegar a esse all-in de outros mecanismos mais tradicionais que já têm sido usados durante mais de uma década e pronto, já fizeram esse caminho. Agora, também acho que hoje em dia temos, derivado de já estarmos longe do último inverno da inteligência artificial, temos alguma vantagem, que já existe mais meios e mais investimento, por isso não precisamos de criar tanto tempo humano, linear, para conseguir fazer o mesmo caminho que levou o tempo que levou para os algoritmos tradicionais. Acho que vai ser um bocadinho mais acelerado hoje do que foi há 20 anos atrás para fazer o caminho que nos levou até onde nós estamos agora. Por isso, acho que muito mais poderíamos dizer ainda sobre este tipo de algoritmos e sobre estas frameworks. Acho que já foi uma boa primeira conversa assim mais profunda sobre isto. Tenho a certeza que nós vamos falar muito mais, principalmente sobre aplicações práticas disto em futuros episódios, mas por enquanto, se calhar, ficamos hoje por aqui e vamos avançar para a nossa rubrica. Bora lá. Bem-vindos à nossa rubrica AI News, segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia que sentimos que foi de alguma forma relevante, que passou no nosso radar, e deixamos-las aqui com os vossos comentários e os links para essas notícias, ou links, eventos, de vez em quando, um bocadinho de tudo que passa pelo nosso radar. Os links estão todos aqui publicados na descrição deste episódio, se quiserem ler na íntegra, para lá dos nossos comentários, se tenha despertado aqui algum interesse. Dito isto, passo aqui a palavra ao Zé Tó para abrir a nossa rubrica de hoje. Olha, eu deixei aqui uma notícia muito recente, isto circulou aí nas redes da semana passada, foi uma coisa muito gira, que foi um tipo que ganhou um curso de arte digital, ok? Com um quadro gerado por um algoritmo destes. E isto provocou uma celeuma no Twitter, porque começaram várias fações a criticar isto e a dizer: se nós deixarmos isto acontecer daqui para a frente, o quadro é espetacular e portanto, é um rendering muito detalhado, parece um quadro clássico, é uma coisa bonita. Está bonito e está interessante, mas isto foi gerado no computador, basicamente. Portanto, isto é destas GANs que estão a ajudar a construir arte por transferência, por palavras, de indução de palavras, e portanto, a partir daí aquilo gerou o quadro. Os comentários foram duros, não é? A malta a dizer assim: se nós deixamos as máquinas até nestas funções substituir o homem, podemos estar a pôr em causa o nosso papel, não é? Portanto, se até na arte estamos a usar este tipo de técnicas, para que é que nós vamos servir, não é? Isto já não são aquelas funções básicas e repetitivas, isto é criar. E isso incomoda, e isso assusta, e portanto isto gerou uma thread gigantesca, e eu convido aqui a ler uma notícia que agrega um bocado isto num ambiente é um artigo da Petapixel, e portanto é um ambiente já da malta da fotografia, dos renderings e da arte digital, e portanto é um bom sítio para ler um comentário sobre o contexto desta discussão e as diferentes fações como estão a defender e a criticar este acontecimento. Eu acho engraçado porque está-se a ter tanta conversa isso, só alimenta mais a discussão de quem é que são os direitos efetivos da arte em si, não é? Quer dizer, é de quem escreveu o texto que gerou a arte, é de quem desenvolveu o algoritmo que criou a arte, é de ninguém, é do próprio algoritmo. Mas acho que há aqui tanta coisa ainda para discutir eticamente e legalmente sobre IP, no fundo, não é? Sobre propriedade intelectual destas coisas, mas acho engraçado já estarmos nessa fase. A arte, como um tema tão subjetivo que também evoluiu a um ponto em que hoje em dia não é só o papel do artista. Não é? Nós sabemos que o sucesso
O sucesso comercial de uma determinada peça vai depender de tudo, de toda a cadeia, desde os curadores, as galerias, quem faz as avaliações, quem faz as críticas, etc. E, portanto, o papel do artista aqui também é muito reduzido, não é? Comparado com aquilo que é a fórmula total. Não é? Se nós fôssemos montar uma máquina de produzir e vender quadros, o papel do artista é apenas uma parte. E o papel de quem executa, por exemplo, tecnicamente a pintura, não é? É ainda mais outra componente. E, portanto, são tantas peças que nós chegamos a um ponto em que avaliar arte é uma coisa muito subjetiva, não é? Temos ter pessoas que conseguem fazer coisas completamente fotográficas e, no entanto, não dás valor nenhum àquilo. Porque eu acho que é uma coisa Não é interessante. isso. A arte sempre, qualquer forma de arte sempre foi técnica. Portanto, desde da pintura, os pintores impressionistas, por exemplo, começaram a pintar porque conseguiram pôr as tintas dentro das bisnagas, não é? Por isso é que começaram a pintar no exterior. Portanto, a arte sempre teve tecnologia associada. E hoje em dia a inteligência artificial não é só na pintura, está na produção de texto, até de poesia, na música. Já tivemos até aqui um podcast só dedicado à música, não é? É verdade, exatamente. Portanto, eu ia até sugerir que um destes dias fizéssemos um podcast só dedicado a este tema. Portanto, vai ser muito interessante. Uma boa ideia, por acaso. eu vou pedir uma indicação a um colega meu. Eu tenho um colega aqui na empresa que tem um alias no Instagram que é NotreGan. E ele publica quadros desta forma. Portanto, basicamente ele cura, ele escolhe frases e temas de músicas que ele gosta, dos anos 80, dos anos 90, etc. E ele com os versos depois vai gerando e vai curando quais são as imagens e o caminho que aquilo está a tomar. E, portanto, vai gastando CPU, mas vai gerando umas peças muito giras e depois tem um feed no Instagram onde vai publicando novas imagens à medida que vai construindo. Portanto, é um engenheiro informático, portanto, ele com o pincel acho que não tem técnica nenhuma, mas já tem a sua galeria virtual. Muito interessante, muito interessante. Eu estou fascinado com o caminho que isto está a seguir, por isso e gosto da sugestão do Vítor, por isso para os nossos ouvintes preparem-se que provavelmente vamos ter em breve então exatamente este tópico a ser aqui discutido aqui no podcast. Vítor, continuando e passando a palavra para ti sobre o que é que nos traz hoje também. Bom, eu trago aqui uma pequena notícia que eu acho curiosa, que é uma notícia de um robô que está na Rússia, que estava a jogar xadrez com uma criança e que a criança mexeu o braço depressa demais e então o robô partiu um dedo. O robô fez uma jogada, a criança estava lá naquele sítio. A criança é que fez. Pois, a criança mexeu-se depressa demais, não é? E o robô estava a jogar e... O robô estava a jogar e não percebeu e partiu o dedo. E bom, pronto, isto podia ser uma notícia correia da manhã, não é? Mas porquê que eu acho que isto é interessante? É interessante porque nós estamos sempre a falar dos perigos da inteligência artificial numa lógica, digamos, mais profunda, mas eu acho que esta notícia, que é curiosa, no fundo, indicia também alguns perigos que nós vamos ter quando se começar a vulgarizar aqui no meio da rua a nossa convivência com robôs, não é? Desde aqueles que se prevê que vão estar ali para o lixo das ruas, até de fazer polícias sinaleiros, porque há aqui um facto, é que realmente o ferro e o aço são bem mais resistentes do que os nossos ossos. Eu achei isso absolutamente interessante e disse, bom, de facto é mais um perigo da inteligência artificial. Sim, senhor. E é verdade que até o próprio Elon Musk queria garantir, não é, que no futuro, se criássemos robôs humanoides, eles eram muito parecidos com os humanos, mas nós conseguimos fugir deles e, pronto, o nível de força e tudo já não ficariam aquém do humano para conseguirmos nós sobreviver. Eu acho que estás a trazer uma perspectiva também muito interessante. Andaram todos a ver o Robocop, foi?
Pois, eu acho que estás a trazer a perspectiva interessante que é, independentemente dos cuidados todos que nós tivermos, a realidade é somos construídos de forma diferente, não é? Por isso vai ser sempre uma realidade. Sim, senhora. Olha, eu trago-vos então uma notícia que está bastante recente, passou no meu radar, como é evidente, principalmente dado que se está a tornar um bocado polémico. Eu trago-vos o artigo da Forbes, se vocês procurarem no Twitter e tudo. Isto começou no Twitter, na realidade. Podemos trazer o tweet do Matt Booty, que é o head da Xbox Game Studios, que disse uma coisa que para mim pareceu-me perfeitamente normal. E o meu comentário vai um bocadinho divergente desta notícia, mas pronto. Mas que depois ele foi completamente fuzilado. Quando ele mostrou, ele falou no PAX West, sobre as suas ideias de usar inteligência artificial ou algoritmos ou técnicas ou ferramentas baseadas em inteligência artificial para fazer quality assurance tests, testes de qualidade nos videojogos. Isto, e na visão dele, há um problema de escala nesta componente em todos os videojogos. Estamos a começar a sentir problemas de qualidade como consequência da incapacidade humana de acompanhar o ritmo necessário da indústria, no fundo. Isto dito assim, e honestamente, na minha opinião, é perfeitamente normal, é como qualquer outra indústria que está a precisar de acelerar e que está a olhar para ferramentas tecnológicas para conseguir fazê-lo. E a inteligência artificial é mais uma dessas ferramentas. Pronto, aqui a questão é que ele foi visto, pronto, as consequências que isso teria do ponto de vista das pessoas que realmente querem que os trabalhadores todos na área de quality assurance desta indústria tenham os seus trabalhos em risco, no fundo. Que é isso que depois toda a gente interpretou nesta consciência. É que se vamos... O sonho dele ficou um bocado traduzido como uma ameaça a estas posições, destes trabalhadores. A realidade, na minha opinião, é que é uma consequência natural da evolução. Não acho que seja... Estou curioso de ver o que é que vai sair da clarificação do Booty nestes pontos, mas independentemente disso, é parte do que nós estávamos aqui a falar há uns tempos atrás, da ética de inteligência artificial e de como é que os humanos e a inteligência artificial vão coexistir. A minha opinião pessoal, e isto fica do meu comentário, não o que está na notícia, mas a minha opinião pessoal é que isto, tal como o resto dos problemas todos na inteligência artificial, quando estamos aqui a tentar fazer, e da tecnologia no seu geral, quando estamos a trabalhar a posição humana dentro do processo, seja ele qual for daquela indústria, é reinventarmos, no fundo, o que é que o humano está a contribuir naquele processo, porque ele vai continuar a trazer valor, mas também acho que nenhum destes trabalhadores vai querer ser escravo, não é, da velocidade e da demanda e de ser o bottleneck da saída dos jogos. Eles não querem essa pressão. E tenho sérias dúvidas que a indústria vai começar a lançar menos jogos por ano porque as pessoas não conseguem, e vai ser o contrário. Vamos sentir essa pressão e vamos querer um escape, e esse escape, se for tecnologia, é a solução que temos usado para os outros problemas todos, desde a Revolução Industrial. Por isso, parece-me que há aqui... Esta é a minha opinião. Acho o artigo muito interessante porque mostra a perspectiva e até os quotes do próprio Booty. É se calhar algo para todos nós ficarmos atentos a ver onde é que evolui. Pode ser que tenhamos aqui algumas respostas para a discussão ética que tivemos a ter nós três aqui no podcast há algum tempo. Mas isto é inevitável, as pessoas não podem estar à espera de acelerar. Por exemplo, deste o exemplo certo, é a questão do ritmo de publicação dos jogos, da competição, da concorrência entre as diferentes empresas, e estar a bloquear tudo porque todo o processo de retestar uma feature nova, uma alteração qualquer de última hora num jogo, requer meter pessoas a trabalhar dia e noite
a receber muito mal e a trabalharem, a jogar o jogo outra vez para tentar perceber se aquela alteraçãozinha de última hora tem um impacto ou não tem um impacto significativo na jogabilidade e nos contrastes e na capacidade das pessoas jogarem o jogo. E, obviamente, isto aqui, como qualquer outro processo de release, não é? O continuous integration que nós temos noutras áreas só é possível porque nós temos a automação dos testes, não é? E não podemos estar a pensar, isto agora vai tirar o trabalho ao programador, já não vai testar estas coisas todas manualmente. Ainda bem, porque é bom que o programador possa fazer coisas mais interessantes do que estar a retestar outra vez coisas para as quais não há valor acrescentado, e ele pode já ter scriptado aquilo de uma maneira que sempre que aquilo voltar a abrir, não é? Sempre que aquilo voltar a ser um problema, o script dele vai detectar. E, portanto, se estes processos conseguirem fazer isto, obviamente é interessante. Se calhar os testers aqui vão ser mais importantes para outras coisas e se calhar até vão ganhar mais porque fazem coisas mais difíceis de fazer do que simplesmente processos automáticos, não é? Conseguem fazer. E vão ter mais felizes. Na minha opinião. Não sei. Se o teu trabalho começa a ser desvalorizado, não consegues ser feliz. Eu acho que é mais isso. Se calhar hoje estão felizes, mas amanhã nesta direção vão começar a ser perfeitamente dispensáveis, vão fazer trabalho que já não é valorizado, por isso vão ser mais felizes a fazer uma coisa nesse momento que seja mais valorizado. É a minha opinião pessoal, e esta tecnologia é para isso. Não é? Isto é a mesma coisa que a malta estar a estudar para Data Science e quando dá por ela passa 80, 90% do seu tempo a fazer Data Quality. Data quality. Tipo, coisas básicas de limpeza de dados e de interpretação dos dados, etc. Enfim, mas isto seria o tema para mais um episódio. Sem dúvida. Mas pronto, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast por falta de inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa ultra interessante aos meus companheiros nesta iniciativa. Ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi excelente. Obrigado. Obrigado, Vítor. E ao António Silva, muito obrigado, Vítor. Mais uma vez, obrigado. Voltem sempre. Opa, obrigado a ambos. É um prazer gravar estes episódios convosco e estou sempre a aprender. É muito, muito divertido. E obrigado, claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Muito obrigado pelo vosso apoio. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos, por isso basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.